É isso daí, boa noite. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. A todos os amigos de infância, tem muito amigo de infância, aos meus amigos patriotas, intervencionistas, enfim. Hoje é um tema muito importante, então não saia daí. Vou tentar fazer a live o mais rápido possível, porque ela está caindo, mas vamos tentar. Gente, como eu estava falando, né, para nós entendermos tudo aquilo que está acontecendo no Brasil hoje, nós temos que entender o que está acontecendo lá fora. Porque aquilo que eu já dizia, as pessoas acham que tudo que está acontecendo no Brasil é uma casualidade, né? Quando você vê o aborto sendo liberado, quando você vê a pedofilia tentando ser liberada, a questão do gaysismo e outras coisas, né? Não é um fato isolado. Tudo isso tem algo lá atrás. Por quê? Porque o Brasil está inserido no mundo. O Brasil não está vivendo lá em órbita, olhando como que se as coisas estivessem acontecendo lá embaixo. O Brasil está inserido no mundo. E tudo o que acontece no Brasil não é um fato isolado. Eu costumo dizer que hoje nós temos um Brasil fábula, né, que 90% das pessoas vivem, e um Brasil real, que é um Brasil onde nós vivemos uma realidade. Então, como eu dizia, nós temos 3 grupos de poder. Esses 3 grupos de poder, eles regem o universo. Esses 3 grupos de poder, eles são dono de 70% de toda a riqueza do mundo. São donos do petróleo, dono do ouro, diamante, minérios, empresas, grandes empresas. E quais são esses três grupos? Nós temos um grupo que nós chamamos o grupo dos bilionários. Quem que faz parte? Temos os Rockefeller, né, dos Estados Unidos, lá, os Rothschild. Nós temos o grupo dos Bilderbergs, do George Soros, temos a maçonaria envolvido. Então esse primeiro grupo é um grupo de poder, que pretende construir no universo uma nova ordem mundial. Uma única moeda, um só governo, uma única religião. E temos um segundo grupo, que é o russo-chinês, é o comunismo chinês. E por terceiro temos o Estado Islâmico. Temos 3 grupos de poder que querem implantar no universo uma nova ordem mundial. Esse primeiro grupo é um grupo comunista também. Por quê? Porque é um comunismo fabiano. Ou seja, implantar o comunismo não pela Revolução Armada, mas pelas leis, pela canetada, como faz o STF no Brasil, né? Aborto, né? Pedofilia, tudo na base da canetada. É você implantar o comunismo, como diz o mineiro, comendo pela beirada do prato. Essa é a lógica. O comunismo russo-chinês também é um comunismo. É aquele comunismo revolucionário, onde vai pela revolução. E o Estado Islâmico, os muçulmanos. Esses 3 grupos de poder, um deles quer implantar uma nova ordem mundial. Então, hora ou outra, eles brigam entre si, hora ou outra, eles se unem, mas eles têm uma meta, um inimigo, que é o cristianismo. Eles pretendem destruir o cristianismo. Eles pretendem destruir a família, né? Os valores, princípios éticos, morais. Mas como que eles vão fazer isso? Simples. Eles investem bilhões, trilhões para destruir a família, destruir a sociedade, para que depois eles possam reconstruir com uma visão comunista, com uma ideologia comunista. Para você ter uma ideia, de 1991 a 2011, esses 3 grupos, bilionário, russo-chinês e Estado Islâmico, investiram 400 bilhões de dólares, né, em ONGs, instituições, para destruir, para fomentar
para perverter uma sociedade. E eles fizeram isso em 20 anos e eles continuam fazendo. Isso equivale a mais de R$1 trilhão. Tudo para destruir uma sociedade. O objetivo deles é destruir. Eles praticamente mandam em tudo, né? Muitos presidentes dos Estados Unidos, né, fizeram parte desses 3 esquemas que pretendem colocar uma ordem mundial. O Barack Obama, por exemplo. Barack Obama, muita gente não sabe, mas ele é muçulmano, os avós dele muçulmanos, né? E ele fez acordo com o comunismo, também para destruir. George Soros, que é um dos bilionários, fez parte da equipe do Barack Obama. Estava tudo certo. Porém, esses 3 grupos, os bilionários, russo-chinês e Estado Islâmico, eles não contaram que iria surgir um homem que iria combater esses 3 esquemas globais. Donald Trump. O que aconteceu? O Donald Trump, esses 3 grupos, eles não esperavam que iria surgir um homem que fosse combater esses 3 esquemas. E Donald Trump, no ano de 2012, antes de ele ser eleito, ele fez um Twitter em 2012, dizendo que a pedofilia deveria ser combatida. Deveriam ser presos e com pena de morte. Em 2012. Quando Donald Trump assumiu a presidência, há pouco tempo atrás, todo mundo se voltou contra ele. Por quê? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Todos os países, todos, eles são governados por esses 3 grupos, essa nova ordem que querem implantar no mundo. Os bilionários, russo-chinês e Estado Islâmico. Eles regem praticamente o universo, o planeta. E eles já enviaram muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Tanto é que em muitos países já foi aprovado o aborto, né? França, Uruguai, alguns lugares dos Estados Unidos, né? Em Cuba, alguns lugares da Espanha, do México, né? É muito dinheiro tentando mudar a Constituição de um povo para implantar esse sistema, essas ideologias, pedofilia, gaysismo e etc. Bom, quando Donald Trump assumiu, ele mandou prender mais de 2.300 pedófilos na época, né? E a mídia não falou nada, a mídia do Brasil não falou nada. Então, esses grupos perceberam que Donald Trump estava combatendo. O que eles fizeram? Eles levantaram um contra-ataque a Donald Trump, tentando fazer com que a mídia levasse isso a toda a população, que a pedofilia não é crime, é doença. Veja a jogada deles. Por quê? Porque se você diz que a pedofilia é uma doença, que ela não é crime, depois eles tornam crime aquelas pessoas que disseram que é doença. Você entende? Você diz que a pedofilia é uma doença, não é crime. E depois, na sequência, você torna crime aquelas pessoas que disserem que pedofilia é uma doença. Ou seja, você libera a pedofilia. Por quê? Porque é uma forma de você derrubar uma sociedade. O aborto, por exemplo. Nós sabemos, gente, que nem entra em discussão, né, o aborto, no momento aqui, ó, para que você possa entender, né, tem muitos jovens, no momento que o espermatozoide ele penetra no óvulo, né, ali acontece a fecundação, a concepção.
em 10 dias ali em média acontece a concepção. É uma vida. Não é algo que eu acho, talvez alguma pessoa me falou. Cientificamente é provado que ali é uma vida. Não é uma célula ali que não tem vida e se junta, não. É uma vida. Tanto é que aos 16 dias o coração já começa a bater. Em 44 dias praticamente o corpo já está formado, né? Então esse debate do aborto, pedofilia, etc., ele é algo que ele não deve nem ser debatido, porque o problema não é o aborto, a pedofilia ali. O problema é que lá atrás existe uma reengenharia social para implantar isso nos países para derrubar uma sociedade. Então a pedofilia é crime, mas eles querem mostrar para uma sociedade, implantar que é uma doença e depois tornar crime. Quem diz que é doença? E o aborto é a mesma coisa. Por quê? Porque esses 3 esquemas globais, por exemplo, ali você tem os bilionários, o russo-chinês e o Estado Islâmico, né? Todos esses grupos, eles querem fazer futuramente um controle populacional da sociedade, um controle populacional. Eles querem reduzir os mais de 6 bilhões de pessoas que tem no universo, eles querem reduzir a 1 bilhão, para que eles possam ter um melhor controle. E o que isso tem a ver com o aborto? Veja bem, quando você tem ali na concepção, aqui ó, quando o espermatozoide penetra no óvulo, você tem uma vida. Se você tira aquela vida, você não está tirando somente aquela vida. Você está tirando ali um ser que vai ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos e uma geração. Então você interrompe ali naquele momento no aborto para que você possa ter um controle populacional. É por isso que eles querem implantar o aborto a todo custo. Mesmo que um país como o Brasil, por exemplo, onde 90% da população é cristã, 90%. E 82% é contra o aborto. Não quer o aborto no Brasil. Não quer o aborto. Mas, por pressão de fora, eles têm que implantar o aborto. Seja na canetada, de qualquer jeito. Gente, é por isso que se o povo brasileiro não se levantar, for para as ruas, se manifestar, dizendo não ao aborto, não à pedofilia, não ao gaysismo, esse país vai se tornar um país oficial comunista. A coisa está acontecendo de uma forma em que as pessoas que vivem num Brasil fábula, eles acham que tudo é normal. Como eu dizia, eu entendo. Você levanta de manhã, você vai trabalhar, você volta, está cansado, afazeres da casa, você vai ver a tua novela, você vai ver um filme, um jogo de futebol, e você vai deixando a política de lado. E os comunistas, eles se apoderam da política. E eles criam na política meios de poder oficializar todas essas ideologias. Aborto, gaysismo. Por exemplo, eu queria que você entendesse aqui o seguinte. Quando nós falamos no gaysismo, no homossexualismo, eu tenho muitos amigos que são homossexuais. O que a gente precisa entender é que uma coisa muito clara. Porque senão já vem gente lá fora atacando, dizendo que o Albari está falando isso, aquilo. É preciso você entender uma coisa. Existe uma diferença entre o respeito ao homossexual, ao respeito ao homossexualismo, e existe uma diferença
no movimento gaysista que foi cooptado por esses esquemas globais que estão usando os movimentos abortistas, gaysismo, LGBT e etc., para você destruir uma sociedade. Por exemplo, veja bem, eu não vou usar aqui questões religiosas para tentar argumentar e comprovar aquilo que eu estou dizendo. Por quê? Porque se você vai conversar com um ateu, se você vai conversar com uma pessoa que não é religiosa, você precisa convencer ela. E se ela não é religiosa, é um ateu, então você precisa usar os argumentos da razão. Então veja o seguinte, o que define o que é normal e o que não é normal? O que define o que é normal e o que não é normal? A natureza. Por exemplo, dentro de uma natureza você tem o macho e você tem a fêmea. Isso é normal. Pode haver alguma anormalidade na natureza? Pode. Mas não é normal. É anormal. Então, o que é o normal? O normal em uma natureza, macho e fêmea. O que é anormal? Anormal é quando você encontra alguma anomalia dentro da natureza em que não pode ser considerado normal. Então, por exemplo, esses três esquemas globais, eles vêm até a nossa sociedade, usam os movimentos homossexuais para querer igualdade. Para querer igualdade. Essa igualdade ela não pode haver, não tem como haver. E eu já explico para você. Veja bem, você não pode equiparar um casal, né, macho e fêmea, você não pode querer equiparar em igualdade, em direitos iguais, juntos, um com o outro. Isso não existe. Por quê? Porque numa democracia, que a gente fala tanto nisso, no Brasil não existe, mas muita gente fala em democracia. O que vence em uma democracia? Não é a maioria? Não é a maioria que vence? A maioria no Brasil, 90% é cristã. 82% é contra o aborto. 65% é católico. Isso é um fato. É pesquisa. Então vence a maioria. Eu não posso, por exemplo, aprovar o casamento homossexual por questões de direitos iguais. Porque quem vence é a maioria. Entendeu? Aqui é interessante que cada um entenda o seguinte. Cada pessoa tem a liberdade de viver como quer. Fato. Ponto. Se a pessoa quer viver a sua anormalidade com o mesmo sexo, ela tem essa liberdade. Ela pode viver a vida dela normal. Ninguém está aqui reprimindo ou questionando isso. O que nós aqui estamos questionando é o que o homossexualismo busca é os direitos iguais. Esse direito igual não existe. Por quê? Porque o que vale é a lei da natureza. Por exemplo, a lei que rege um país, ela deve ser de acordo com a lei natural da lei da natureza. A natureza é macho e fêmea, o casamento só pode haver entre macho e fêmea. Você não pode fazer casamento para o mesmo sexo. Isso é palhaçada, isso não existe. Né? Mas por que eu digo para vocês? Porque uma coisa é você respeitar o homossexualismo. Eu tenho muitos amigos, né, e respeito muitos. Respeito. Agora você aprovar aquilo que eles buscam, que dizem que é direito, porque não tem nada a ver com direito. O movimento foi cooptado
por esses grupos, esses três esquemas globais que querem destruir uma sociedade através disso, querendo impor a essa sociedade o estímulo também ao gaysismo. Por quê? Porque nas escolas muitos pais não sabem. Mas a ONU, que também ela é submissa a esses três esquemas, ela enviou para o Brasil cartilhas pornográficas nas escolas que foram implantadas. A mídia não vai mostrar isso para você. Sabe por quê? Porque a mídia faz parte desse sistema. É todo um sistema em volta. Então isso você não vai ficar sabendo pela mídia. Você só vai ficar sabendo a hora que o teu filho te contar o que está acontecendo lá dentro. E já está acontecendo. Os pais não ficam sabendo de nada. Tem livros, cartilhas pornográficas nas escolas. Por quê? Porque você precisa perverter as crianças e estimular as crianças ao homossexualismo. Já lá na infância. Psicólogos, especialistas, estudiosos já comprovaram. Se você estimular a criança ali na infância, entendeu? Então não adianta hoje os movimentos quererem esses direitos iguais. Não existe. Não existe. Por quê? Porque quem manda é a maioria. E a maioria no Brasil, aqui, a maioria é cristão, é católico. A maioria não quer o aborto. A maioria não quer a pedofilia. A maioria não quer esse movimento do gaysismo que buscam os direitos iguais. Querem usar o mesmo banheiro que a mulher, que o homem, né? Se esse pessoal em um país fosse 90% de um povo, eles teriam todo o direito de trazer para si os direitos. Por quê? Porque seriam a maioria. Porém, uma humanidade já não existiria. Porque como que haveria uma reprodução entre dois sexos? Não existe. É piada. Então, eles podem escolher a vida que eles quiserem, os homossexuais, né? Eles podem, por exemplo, reivindicar direitos, né? Respeito, né? Mas agora querer equiparar uma família tradicional, homem e mulher, no casamento, em outros direitos, aí já é piada. Isso não é normal. O que a sociedade, o movimento, esses esquemas, eles querem fazer? Eles querem normalizar o anormal, para que esse anormal se torne normal. Entendeu? Então aquilo que é anormal, que nós sabemos que é anormal, eles querem tornar normal, para que lá na frente seja tudo normalizado. E lá na frente tornar crime quem falar qualquer coisa sobre a pedofilia, sobre o aborto, sobre o gaysismo e assim por diante. Então, gente, aqui no Brasil, quando você vive lá no Brasil de fábulas, você pode imaginar que não está acontecendo nada. Mas no Brasil real está acontecendo tudo isso. E esses três esquemas globais lá atrás, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão investindo no Brasil em ONGs, instituições, né? A Unicef, a Globo, Criança Esperança, que faz tudo aquele fervo. Mas na realidade, tudo isso é um pano de fundo. Todo o dinheiro que vem de fora vem para financiar todas as instituições do Brasil. Todas. Todas. Os partidos políticos, por exemplo, né? Os Soros, os Bilderberg, os russos chineses, todo o dinheiro que vem de fora, o que eles fazem? Eles financiam todos os partidos políticos. Todos eles. Todos. Por quê? Porque eles não perdem
Então, o que que acontece? Um presidente entra lá dentro, né, né, vai dever favores para eles lá atrás, porque eles financiam todos esses partidos. É por isso que eu sempre digo, gente, eleições no Brasil é uma piada, né? As pessoas que vão para as eleições, né, nestas eleições, que praticamente eu acredito que não vai ter eleições, é uma perca de tempo, porque todos estão juntos. Bolsonaro, Álvaro Dias, Temer, Lula, todos estão juntos. Então não existe essa, porque o Bolsonaro vai entrar lá dentro e vai fazer uma intervenção branca. Não existe isso, gente, não existe. O Bolsonaro ele faz parte de todo o sistema. O ministro que o Bolsonaro está escolhendo para ele, o Paulo Guedes, esse Paulo Guedes é dono da BTG Compactual, que é um banco, né, que ele tem parcerias com Jorge Soros lá atrás, entendeu? Com o russo chinês. Então, se você pegar uma teia ali, um fio de uma teia, e for puxando, você vai ver que todos estão juntos. A única solução para o Brasil hoje é uma intervenção militar. É a única. Única. Ah, mas a intervenção militar não vai vir. A intervenção militar ela vai acontecer. Por uma necessidade. Ela vai. Pode levar dias, meses, né? Mas ela vai acontecer. Por uma necessidade. Não é algo assim que, porque não vai acontecer, eu vou para as urnas. Gente, isso não existe. Independente de você ir para as urnas ou não, aquele que for escolhido serve a Folha de São Paulo. E todo o sistema vai continuar como está. Todo o sistema, né? Porque o problema do Brasil é o sistema político comunista. Eu venho dizendo isso, olha, há anos e anos e anos e anos e anos, né? As urnas eletrônicas são fraudadas, né? Esse negócio que o Exército, entenda uma coisa, porque no dia das eleições o Exército vai fiscalizar. É mentira, gente. Alguns generais já confirmaram que o Exército não vai fazer a fiscalização das urnas eletrônicas. O que o Exército vai fazer é cuidar para que no dia exista uma manifestação, para que não tenha manifestações popular contra as urnas eletrônicas. É para que não haja o caos. Para isso. Mas não que o Exército vai fiscalizar. As urnas eletrônicas, elas não querem dizer nada. Por quê? Porque a contagem secreta, ela vai continuar. A contagem secreta, eles reúnem 20 pessoas do Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, escolhida a dedos por comunistas, e mais o presidente do STF, que também é comunista. Em uma porta fechada, eles fazem a contagem de voto. Então eles escolhem quem eles querem lá dentro. E é isso que o povo não entende. A contagem dos votos, ela continuará sendo secreta, feita por comunistas. 20 funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, escolhido a dedo pelos 3 esquemas globais, e mais o Dias Toffoli, que é advogado do PT. Então não importa quem vai entrar lá dentro, esqueçam de eleições no Brasil. Nós temos que continuar o nosso movimento intervencionista para que nós possamos derrubar esse sistema. Por quê? Porque o aborto ele vai continuar para ser aprovado. Primeiro eles aprovam nas 12 primeiras semanas e depois, como em alguns países, eles aprovam o aborto até os 9 meses. A ideia, o plano,
é você aprovar o aborto até os 9 meses de gestação. É o assassinato, é a cultura da morte. Assim como no nazismo era considerado que os judeus não eram humanos, no aborto se considera que também aquele feto não é uma pessoa humana. É apenas um ser, um feto pulsante, né? Teve uma ginecologista, se eu não me engano, Léa Torres, ela fez muito aborto, muito aborto. E ela faz parte de um movimento ao qual ela dizia como era feito o procedimento do aborto. E ela contava, uma pessoa perguntou para ela, mas na tua mente você não fica? Ela dizia assim que ela cortava a garganta, as cordas vocais do feto, para que ele não gritasse. Porque em alguns casos mais avançados, quando já podia gritar, então ela cortava as cordas vocais. É um assassinato, né? É um extermínio, é um genocídio, é uma cultura da morte. É uma cultura da morte. Então, se o povo brasileiro não se levantar, eles vão aprovar o aborto. É muito importante, gente, isso nas lives, você lá colocando, né, no perfil que você é contra o aborto, é muito importante. Tem que viralizar, mas é preciso que esses movimentos vão para as ruas, né? Que lutem, que briguem, né? Por quê? Porque se não fizer isso, eles vão liberar o aborto, vão liberar a pedofilia, vão estimular o gaysismo na sociedade. Lembram daquele episódio lá, não sei em qual cidade, que aconteceu do homem nu, que apareceu uma criança tocando no homem nu, né? Patrocinado pelo Santander. O dono do Santander está lá naqueles 3 esquemas globais. Você entende? Eles financiam, mandam dinheiro para que isso seja colocado na sociedade como algo normal. Então aquilo que para nós seria anormal e é anormal, eles tentam normalizar. Quando eles normalizar a pedofilia, o gaysismo, o aborto e outras coisas, eles vão tornar crime aquelas pessoas que for contra o aborto, a pedofilia e o gaysismo. É muito simples, gente. É muito simples assim. E é por isso que nós temos que nos unir para derrubar esse sistema. Não adianta trocar o presidente. Não vai mudar em nada. O STF continuará dando canetada, né? Então nós temos que derrubar esse governo. E só através de uma intervenção militar. Através de uma intervenção militar, nós podemos derrubar esse sistema. Fora disso, nada vai acontecer. Gente, eu queria dar uma palavrinha rápida mesmo. A minha live hoje está caindo bastante, eu tive que retornar. Está meio baixa aqui a minha net. Mas é isso, gente. Eu sei que tem mais coisas ainda, mas a gente vai estar voltando aí. Eu queria dar uma palavrinha hoje. Só dizer que são 3 grupos de poder que regem o universo. Grupo dos bilionários, que é comunista, socialismo fabiano, que implanta o comunismo pela canetada, russo, chinês e extremistas islâmicos. E esses 3 grupos, eles se unem para implantar uma nova ordem mundial combatendo o cristianismo, a família, a tradição. E é por isso que nós estamos sentindo isso no Brasil hoje com mais intensidade, porque eles querem acelerar esse processo. A nova ordem mundial já era para estar sendo implantado, né? Mas como o Brasil é um país ainda cristão, eles têm dificuldade em implantar o sistema. Então eles estão acelerando, e é por isso que a mídia ela vem dizer que a pedofilia é uma doença, não é crime.
porque depois eles criminalizam dizer que é doença. E assim por diante. Compartilhe essa live, né? Dê seu like, né? Vão no meu canal do YouTube, Albari Dias, se inscrevam, estou lá também, e espero que vocês gostem. Eu sempre peço que vocês coloquem a cidade de vocês embaixo, né? É muito importante para que a gente saiba até onde que nós estamos chegando. Então, até a próxima, se Deus quiser, e boa noite a todos.